Em nosso estudo de hoje, a lição 116 do livro Palavra da Vida Eterna, na execução do melhor. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Palavra de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Desertaram companheiros dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreenderam grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como que se afastam da senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes domésticas. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-se nos arremessados a vínculos outros, compelindo-os a centralizar atenções e energia em assunto que nos escapa. Assinalamos os que sofrem pequeninos desenganos, baldeando-se para novas esferas de atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos sensibilizados os que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados, consideremos-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando quanto nos seja possível a cada um deles na execução do melhor. Uma vez Chico Xavier, ele disse que ele se considerava uma pessoa muito rica, mas não rica do recurso financeiro que a gente tem aqui na Terra. Ele dizia que ele tinha a amizade de muitos amigos e amigos que nunca faltaram dos momentos mais difíceis dele. Então ele dizia que a amizade era o maior patrimônio que a gente pode ter aqui nessa vida. E é uma frase muito verdadeira, porque a gente sabe que, pelo menos material, a gente não vai levar nada para o outro lado da vida, mas o que a gente leva é o que a gente fez de diferença na vida um dos outros. E a gente já vai se preparando, porque a gente sabe que aqui a gente está impressionado pelos olhos materiais. A gente está impressionado pela raça, cor da pele, pelo sexo da pessoa, pelas influências da pessoa. Mas quando a gente chega do outro lado da vida, todo mundo é espírito. E é muito comum eles dizerem pra gente, mas nós chegamos lá do outro lado e falamos, você não era aquele pretinho, aquele vermelhinho, aquele amarelo, aquele que era homem, aquele que era mulher, ou aquele até que era homossexual, aquele que era brasileiro, que era argentino, e na verdade todos somos espíritos em processo evolutivo. Mas de fato, não existe momentos mais prazerosos desse mundo quando a gente está no meio dos nossos amigos. E a gente agora com as redes sociais, a gente consegue aproximar de maneira que hoje eu tenho grupos de WhatsApp que reúnem amigos que fizeram primeiro grau comigo, amigos que fizeram segundo grau, amigos que fizeram faculdade, amigos que tiveram presentes em alguns momentos importantes de nossa vida. A gente consegue hoje ter contato com eles, mesmo que à distância, mas cada um tomou a sua empresa, tomou o seu trabalho, tomou o seu rumo, partiu para cumprir a sua missão. E o Emmanuel, ele vem pegar a lição de hoje, começa com uma frase de Paulo: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Nesse mundo de expiações e provas, eu me lembro que em um dos encontros sobre a vida e obra de Chico Xavier que a gente participou, isso no ano de 2007, 2008, já tem tempo. Usamos um vídeo que na época estava sendo muito divulgado, de um rapaz que não tinha o braço dançando com uma menina que não tinha perna. E a beleza daqueles movimentos, e a gente se emocionando com aquele vídeo, quando um amigo chamou a atenção de que aqueles somos nós aqui na Terra.
É um sem braço dando a mão para o outro que não tem perna. A gente precisa muito da ajuda uns dos outros. E eu costumo até dizer para esses meus amigos que as melhores amizades nossas são aquelas que a gente constrói durante o período de infância. Porque o nosso grupo aí de escola, então, de primário, a gente se trata até hoje um ao outro pelos apelidos. E, embora quase todos já sejam avô ou quase avô, né, a gente ainda continua com as mesmas brincadeiras da época. Parece que teve só uma interrupção, né, no tempo, por conta dos afazeres de cada um. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção aqui pra gente que companheiros que a gente achava que devia contar para receber apoio e incentivo, eles desertaram, tomaram outro lugar. Outros amigos de destaque nos interesses do mundo foram para grandes negócios, outros foram para a política, outros estão nos compromissos familiares, outros estão nos encargos públicos, outros estão com títulos profissionais, outros tomaram caminhos que não são muito recomendáveis, e tem até aqueles que tomaram o caminho também da criminalidade, tomaram caminhos mais complicados. Mas é interessante como é que a criança, ela tem uma capacidade muito grande de, ao mesmo tempo, ela se desentende com as outras crianças, e daqui a pouco já fez amizade de novo, já está tudo bem de novo, está brincando de novo. Eles dão uma aula para a gente. E a gente até reconhece alguns amigos que tomaram caminhos equivocados, mas em nossos corações serão sempre, sempre, sempre amigos. Então, sempre que a gente tiver uma oportunidade de ter uma palavra amiga, de ter um momento de conversa, a gente vai ter. A gente abraça sensibilizado aqueles que se afirmam tangidos por imposições particulares, mas uma coisa o Emmanuel vem chamar a nossa atenção nesse texto. Embora nossos amigos, aqueles que mexem com o nosso coração, que nos enche de prazer e de alegria quando a gente está no convívio, embora cada um tenha tomado o seu caminho, a gente precisa muito estar sendo apoio para cada um quando tiver uma oportunidade, sabendo estimulá-los à caridade e às boas obras. Eu tenho amigos que são muito importantes na minha vida e fizeram muita diferença nos momentos mais difíceis. Aliás, foram os conselhos deles que fizeram com que eu tomasse a minha decisão, e a muitos eu agradeço demais, do fundo do coração, porque alguns usaram como exemplo até o próprio sacrifício. Por exemplo, você vai fazer isso? Foi isso que aconteceu comigo. E aí eu realmente parar para pensar, falei, eu não quero que isso aconteça comigo também. E aí eu dei o passo atrás por conta da experiência que foi passada por um determinado amigo. Mas a gente vai perceber o seguinte, a amizade de verdade, ela jamais acaba, ela continua no plano espiritual. Quem está hoje no plano espiritual sente que a gente ainda tem esse laço de afeto muito grande por eles, e daqui a pouco a gente vai estar de volta à pátria maior, que é a pátria lá do outro lado, e quando chegar lá, os nossos amigos de verdade vão estar ali para nos receber, porque amigo, quando é amigo de verdade, ajuda até o final. A gente tem que começar a colocar isso na cabeça. Eu me lembro de uma vez do Leopoldo Machado ter falado sobre a desencarnação dele, e quando ele chegar do outro lado da vida, um verdadeiro cortejo de amigos o esperando para receber. E até me deu a ideia de que, assim como a gente faz comemorações para o nascimento aqui na Terra, eles também fazem comemorações quando há o retorno daquela pessoa que é querida, daquela pessoa que é realmente amiga. Agora, nesse mundo de expiações e provas, todos nós, sem exceção, temos muita dificuldade, passamos por muitos problemas e precisamos nos afinar muito com o Evangelho de Jesus. A gente precisa muito uns dos outros. Então, a frase final do Emmanuel, seja qual for a posição que os nossos companheiros sejam chamados, consideremos-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando, quanto nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. Uma boa conversa, uma conversa amiga, com sentimento, ela desvia dos maiores desastres da vida. Vamos pensar nisso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.